Eu gostaria de, em nome da Escola de Saúde Pública, da Divisão de Pesquisa e do Comitê Gestor da Política de Pesquisa, dar as boas-vindas para vocês. Eu sou a Karen Cardoso, responsável pela Divisão de Pesquisa e coordenadora do Comitê Gestor da Política de Pesquisa. Então, sejam muito bem-vindos, né? E esperamos que todos aproveitem, né, esse debate tão importante que o CERET está trazendo para todos. Então, um ótimo evento, e deixo vocês aí com o Thales, que vai coordenar e mediar esta mesa redonda. Muito obrigado, Karen. Então, gostaria de apresentar, primeiramente, os dois palestrantes. O Dr. Fábio Melo da Rosa é graduado em enfermagem pela URI de Santiago, possui residência multiprofissional no Sistema Público de Saúde, mestrado em enfermagem e doutorado em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Maria. E é coordenador do Núcleo de Educação Permanente e Saúde em Santa Maria também. A doutora Ida Vanessa Schwartz, ela é médica geneticista, professora titular do Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e chefe do Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. Então, agradeço também a participação de vocês nessa mesa redonda para a gente discutir, né, a importância da pesquisa científica no apoio a essas políticas públicas. Então, quem gostaria de começar? Talvez doutora Ida? Tá dando para ouvir direitinho? Sim. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. É uma honra estar presente aqui nesse evento. Thales, pode confirmar quanto tempo eu tenho para falar? Só para a gente não atrasar as coisas. Acredito que em torno de 30 minutos. Isso. Então, eu vou começar o compartilhamento aqui da minha tela. Você me diz quando aparecer? Apareceu. Tá. Deixa eu passar. Eu começo, então, relatando a minha declaração de conflito de interesses, né? Eu não tenho para essa apresentação conflito algum, mas eu confirmo que já participei como investigadora de várias pesquisas sobre doenças raras desenvolvidas pelos setores público e privado. Então, aqui eu já começo dizendo que a minha área de pesquisa é sobre doenças raras, tá? E os exemplos que eu trarei aqui para que a gente discuta a questão das políticas públicas, elas dizem respeito, então, a esse grupo de doenças. Vocês estão vendo aqui que nessa figura eu estou mostrando, né, a Terra, que a Terra, se a gente considerar todo o universo, ela também é uma coisa minúscula, tá? Então, quando se discute a necessidade de investimento ou de pesquisa, em relação às doenças raras, sempre, obviamente, vem a questão da discussão sobre prevalência, se é justificável, inclusive do ponto de vista ético, nós dirigirmos recursos a condições que afetam um pequeno número de pessoas, tá? E também questões relacionadas à geração de evidências sobre essas condições. Então, eu trago aqui duas frases desse autor, que é o Nassim Taleb, desse livro Antifrágil, tá? Que fala que quanto mais raro o acontecimento, menos manejável ele é e menos sabemos sobre a frequência da sua ocorrência. E outra, a questão de que a fragilidade ela é bastante mensurável e o risco nem um pouco, especialmente o risco associado a eventos raros.
Feita essa pequena introdução, eu mostro aqui para vocês os eixos da minha apresentação, tá? Então, eu vou conversar, vou fazer uma contextualização sobre ah, a interface, né, de pesquisa e pesquisa em saúde pública e implementação de políticas públicas. Vou usar como exemplo algumas condições raras que eu trabalho e depois eu vou partir para as conclusões. Então, sobre a questão da... Eu estou vendo aqui que eu tenho essa versão da apresentação não é a minha última versão, mas eu vou continuar com ela, tá? Dentro aqui da questão da contextualização, antes de eu entrar na questão das doenças raras, eu queria comentar com vocês um estudo que eu li para essa palestra, que é um estudo dinamarquês, tá? Então, não quer dizer que ele se aplica à nossa realidade, mas ele é um estudo que eles tentaram identificar se os indivíduos responsáveis pelo desenho de políticas públicas e os indivíduos tomadores de decisão, se eles eram indivíduos que possuíam algumas competências em pesquisa, tá? Partindo do princípio que se esses indivíduos eles tivessem alguma competência em pesquisa, competência que entendida como habilidade, isso tornaria mais fácil o reconhecimento da importância da pesquisa nesse processo, tanto de desenho de uma política pública, quanto de tomada de decisão em políticas públicas. E o que eles viram, na verdade, de novo, isso na Dinamarca, é que os fazedores de políticas públicas, eles teriam capacidades ou competências de pesquisa, mas que isso não ficava claro se eles utilizavam essas qualidades no processo de desenho de políticas públicas. E em relação aos tomadores de decisão, tá, o que eles evidenciaram é que, na maioria das vezes, esses indivíduos eles não tinham conhecimento de instrumentos que permitem, então, o engajamento da pesquisa nesse processo e que somente 2/3 deles, alguma vez nesse processo, teriam tido contato com pesquisadores, tá? Isso é uma coisa, assim, que eu considero bem grave e que a gente tem, assim, que eu penso que nós temos que tentar mudar no Brasil, que é a questão da pesquisa ser entendida como uma atividade realizada somente dentro do contexto da universidade, e sem uma aplicação imediata. Então, o que que eu vou trazer de exemplos para vocês de situações, então, que eu estou envolvida e que acontecem aqui no nosso meio. Então, eu vou dar exemplos para vocês dessa interface. E o primeiro exemplo é uma interface da pesquisa depois da implementação da política pública. Então, nós temos uma política pública para atendimento integral em doenças raras. Essa política pública, ela foi publicada em 2014. E, de acordo com essa política, uma doença rara, ela é definida aqui no Brasil como qualquer doença que atinja, no máximo, 1 para 2.000 indivíduos. E também, isso daí, de acordo com a literatura atual, significa que nós teríamos indivíduos com doenças raras aqui no Brasil
com uma ocorrência entre 5,5 a quase 13 milhões. Então, é uma população bem considerável. Mas o que eu trago aqui para vocês? No momento que a política foi feita, era necessário que fosse dado uma definição para a doença rara. Nós sabemos que essa definição ela é uma definição que varia de país para país. Então, arbitrariamente, foi escolhida essa definição, que é a definição que a Organização Mundial de Saúde adota. Nós nem sabemos por que a OMS adota essa definição. Mas, assim, em 2014, não se tinha, assim como não se tem hoje em dia, uma correta estimativa da frequência de doenças raras no país. Ou seja, foi uma política feita sem conhecimento da realidade, mas que, através dela, nós passamos a ter um maior conhecimento sobre o que estava acontecendo no Brasil. Então, essa política, ela prevê a implantação de serviços de referência em doenças raras em todo o Brasil. Vocês, aqui, cada pontinho é um serviço de referência em doenças raras. Esses serviços, eles recebem subsídios do Ministério da Saúde para fazer o seu atendimento. E vocês vejam aqui que nós temos um serviço de referência em doenças raras no Rio Grande do Sul, e vocês também já podem ver que a maioria dos serviços ele é localizado nas regiões norte, nas regiões sul e sudeste, havendo assim vazios nas outras regiões. Essa política, ela também incorporou no SUS vários exames de diagnóstico para doença rara. Então, vocês vejam que, a partir da política, houve uma melhoria nas condições dos centros, dos serviços para diagnóstico de doenças raras. E daí vem a questão da pesquisa. Então, uma política lançada em 2014 e em 2019, 5 anos depois, o CNPq, junto com o Ministério da Saúde, lançou daí um edital de pesquisa, um grande edital, para angariar, gerar dados sobre a epidemiologia das doenças raras no país. Tá? Então, esse projeto ele foi ganho aqui, ele é liderado pelo nosso centro, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pela doutora Temis Félix, e foi a partir dele, então, que estão sendo gerados dados sobre o funcionamento dos serviços de referência em doenças raras. Então, ele é um projeto que permite a avaliação da implementação dessa política que eu estou comentando com vocês. Então, o primeiro artigo publicado a respeito foi sobre a disponibilidade de testes genéticos nos serviços de saúde públicos no Brasil. Então, dados dessa rede, dos serviços de referência em doenças raras, mostrando para vocês o que a gente já tem, assim, de uma forma empírica, conhecimento. Aqui eu tenho 3 mapinhas com 3 tipos de exames genéticos, exames de DNA, exames citogenéticos, exames de erros inatos no metabolismo, e cada marcação aqui indica locais que realizam esses exames ao longo do Brasil. Vocês vejam novamente que os recursos diagnósticos eles se concentram nas regiões sul e sudeste, havendo grandes vazios nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. Tá? Em relação daí a dados epidemiológicos, esse é um artigo que está sendo submetido, tá? Foram avaliados, então, em torno de 12.500 indivíduos com doenças raras ao longo de todo o país. Vocês vejam que 12.500 é nada, né? A gente pode dizer isso não é nada comparado àquela estimativa que eu passei para vocês do número de doenças raras no país.
mas ele é um número bastante considerável, ele envolve 34 centros do país. Eu esqueci de comentar, mas todos esses projetos, eles são submetidos a comitês de ética, né? Então, existe todo um trabalho burocrático essencial antes da coleta de dados ser realizada. Mas o que é interessante aqui, a gente mostra que a mediana de idade desses indivíduos é 15 anos, tá? Mas a gente mostra também que não tem uma grande diferença entre os sexos. A gente mostra que essas doenças, como é esperado, elas iniciam mais na infância, mas que existem indivíduos adultos com a mesma. Aqui é para mostrar para vocês os principais sintomas e manifestações clínicas dessas pessoas com doenças raras. Então, são atraso de desenvolvimento, convulsões, baixa estatura e deficiência intelectual. Aqui é para mostrar para vocês a questão do diagnóstico. Então, entre todas essas pessoas, os 12.500 com doenças raras, a gente vê que tem uma parcela, que é 17,3%, que ainda não tem diagnóstico. Isso a gente sabe. E tem muitas condições raras que a gente sabe que elas são raras, mas elas não recebem um nome ainda, apesar de toda essa investigação. Eu não pretendo que vocês leiam essas outras tabelas aqui, mas aqui é para vocês saberem quais são as condições raras que aparentemente são as mais frequentes no país, tá? Elas são a fenilcetonúria, a fibrose cística e a acromegalia, as três primeiras. E vocês veem que tem três aqui que são frequentes, que estão com um azulzinho ao lado, e elas são ressaltadas porque elas são condições diagnosticadas pelo teste do pezinho do SUS. O que a gente conclui isso? A gente conclui que o teste do pezinho no SUS, ele está sendo um instrumento assim bastante efetivo no diagnóstico de doenças raras no nosso país, porque 3 das 10 condições raras mais frequentes, elas são condições identificadas pelo teste do pezinho, tá? Um outro dado que foi gerado, que é bastante importante, é o da odisseia diagnóstica. O que é a odisseia diagnóstica dos indivíduos com doenças raras? É o tempo que leva entre ter um sintoma e ser feito o diagnóstico, tá? Esse tempo na nossa coorte, no Brasil, é 5,4 anos. Aqui do lado eu tenho os tempos em outros locais, vocês vejam que ele não é muito diferente do que acontece nos Estados Unidos ou no Reino Unido, mas ele é um tempo muito longo, e isso indica que nós temos que agir de uma maneira assim bem efetiva em relação aos profissionais da atenção básica, da medicina de família, para reconhecimento precoce dos sinais e sintomas de uma doença rara, a fim de que os indivíduos possam ser encaminhados para um serviço de referência para que seu diagnóstico seja feito e o tratamento seja implementado, se possível. Então, esse é um exemplo que eu dei para vocês sobre doenças raras, de pesquisas feitas após a implementação de uma política pública. Então, foi uma política pública que, na verdade, ela foi desenhada sem que houvesse muitos dados disponíveis. E agora eu vou mostrar para vocês algumas pesquisas precedendo a implementação da política pública. E aqui eu vou falar para vocês sobre pesquisa envolvendo remédios para doenças raras, tá? Esses remédios para doenças raras, hoje em dia a gente tem até a terapia gênica para algumas condições, eles são remédios muito caros, né? E existe toda uma discussão de como fazer a incorporação deles
dentro do serviço do nosso SUS, do Sistema Único de Saúde. Tá? Vocês sabem, assim, que, na verdade, quem avalia a incorporação de um medicamento no SUS é uma comissão que nós chamamos CONITEC, ou Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, e essa comissão, ela, obviamente, ela se baseia em dados existentes na literatura para a incorporação desses medicamentos. Só que, novamente, o ideal era que houvesse dados brasileiros, locais, sobre essas condições, e na maioria das vezes, né, as decisões elas são tomadas baseadas em dados, então, de pesquisas realizadas em outros países. A gente que trabalha no campo das doenças raras, nós sabemos assim que nós temos que viver com incertezas, né? E que mesmo a gente não sabendo muito bem o que é certo, o que é errado, a situação tem que ser manejada e que a gente precisa mais pesquisa justamente para poder diminuir então o nível de incerteza das nossas decisões. E aqui eu vou começar dando exemplo de uma doença genética, que é a doença de Pompe, tá? Eu vou passar isso aqui. A doença de Pompe, ela é uma doença que afeta músculo, tá? E ela acontece porque a pessoa não produz uma enzima que a gente chama de alfa-glicosidase ácida. Então, essa enzima, ela não sendo produzida pelo organismo, ela faz com que acumule glicogênio no músculo da pessoa. E eu posso ter quadros muito graves e quadros que vão se manifestar mais só na idade adulta, tá? Os casos muito graves, eles começam na infância, a criança é molinha, tem hipotonia, pode ter problema de coração, tá? E quando é mais na idade adulta, costuma não haver problema do coração, mas também fica com fraqueza muscular, pode evoluir para ter que usar em cadeira de rodas e precisar de auxílio para respirar. E qual é o tratamento que existe para essa condição? Ele é que nem se a gente pode pensar assim na diabetes, né? A pessoa que tem a diabetes insulino dependente, na maioria das vezes ela não produz insulina, então ela tem que receber insulina. Aqui existe uma enzima artificial, tá, que se chama alfa-alglucosidase, que é igual à alfa-glicosidase ácida que a pessoa não produz. Só que essa enzima ela é super cara e ela é produzida por tecnologia de DNA recombinante, engenharia genética, em células de ovário de hamster chinês, tá? Então, aqui é para mostrar para vocês, assim, que, por exemplo, a foto é de um indivíduo adulto com a doença de Pompe, tá? Que ele vocês estão vendo aqui que ele está em cadeira de rodas, enfim, ele não deambula sozinho, mas eu tenho aqueles casos bem mais graves, aonde às vezes a expectativa de óbito é até os 2 anos de idade. E o que que acontece assim, ó? Essa enzima, ela foi incorporada no SUS em 2020, mas só para quem tinha a forma infantil da doença, porque a Conitec julgou que não havia benefícios ou evidências disponíveis na literatura para se fornecer a enzima para essas formas mais tardias. E aqui eu estou mostrando para vocês, então, um trabalho que foi feito pelo meu grupo, uma revisão sistemática de literatura publicada em 2021, que gerou, então, mais evidências sobre a questão do uso dessa enzima na forma tardia da doença de Pompe,
nós mostramos que a terapia de reposição enzimática melhora o teste da caminhada de 6 minutos, o domínio físico da qualidade de vida e o tempo fora de ventilação desses pacientes. E nós esperamos, então, que na próxima vez que essa tecnologia for avaliada pela Conitec, que esse tipo de estudo seja, então, útil na decisão pela incorporação ou não. E daí eu passo, meu último exemplo, tá, para uma pesquisa que a gente chama de vida real. Vocês viram que aqui é uma revisão sistemática de literatura, tá? Nós precisamos de pesquisas também, aonde o que são avaliados não são dados de literatura, eles são os dados, então, de vida real. E aqui eu trago o exemplo dessa condição, que é a mucopolissacaridose tipo 1, tá? Uma doença rara também, que ela tem uma enzima também produzida em células de ovário de hamster chinês, que pode ser usada para tratamento desses pacientes. Essa enzima ela foi incorporada na literatura, foi incorporada no SUS, em 2018. Aí eu estou mostrando aqui para vocês que o nosso trabalho ele foi publicado em 2014 e auxiliou, então, na tomada de decisão sobre a incorporação dessa enzima ou não. Tanto para mucopolissacaridose tipo 1 quanto para doença de Pompe, vocês têm que lembrar que essas doenças raras eu não estou falando de câncer, né? Porque o câncer muitas vezes cura. Essas doenças, elas são crônicas, a pessoa vai viver a vida inteira dela com a doença. Então, essas enzimas, elas são dadas pela veia de 2 em 2 semanas durante toda a vida do indivíduo. E o que a gente fez nessa pesquisa aqui? A gente pegou indivíduos brasileiros com essa doença e comparou eles, tá? O grupo A era o grupo que não tinha recebido terapia de reposição enzimática e o grupo B tinha recebido. Daí vocês vão me perguntar assim, como é que tinha o grupo B se em 2014 a enzima ainda não estava no SUS? Ela não estava no SUS, mas ela era aprovada pela Anvisa. Então, vários indivíduos conseguiam a enzima e eram tratados judicialmente, tá? Nós fizemos, então, uma comparação entre os dois grupos. Quem tiver interesse pode clicar aqui no QR Code para ver o artigo. E nós mostramos que os indivíduos, então, que receberam a enzima, eles tinham uma maior sobrevida, uma menor taxa de internação por infecção respiratória e também uma melhoria do tamanho do fígado e do baço, porque esses indivíduos eles costumam ter fígado e baço aumentado, tá? Então, o que eu quero, assim, de deixar como mensagem para vocês? A primeira mensagem, eu volto ao início, tá? É muito importante eventos como esse que nós estamos fazendo agora aqui, tá? Porque é necessário que nós aproximemos, né, os pesquisadores dos gestores de saúde. E aqui gestores eu estou chamando todo o grupo que não somente toma decisão na área de saúde, mas que também desenha políticas públicas, tá? Então, nós temos que trabalhar não cada um no seu castelinho, a gente tem que fazer rede, nós temos que interagir. E o outro ponto aqui, mais em relação a medicamentos, tá? Que eu estou mostrando um modelo tradicional de geração de evidência que eu estou chamando obsoleta. Esse modelo, o que ele diz assim, ó, que a gente faz pesquisa, que a gente gera conhecimento só até esse medicamento ser aprovado. Que depois de ser aprovado, está na assistência, se para a pesquisa. Principalmente quando eu falo de doença rara, tá? É fundamental
que a pesquisa continue mesmo depois do medicamento estar aprovado pela Anvisa, aqui no caso, ou está incorporado no SUS. Tá? Então, a geração de conhecimento, ela não termina com a aprovação do medicamento. Essas eram as minhas palavras assim para a mesa redonda. Acho que agora o Fábio vai falar e eu estou disponível depois para discussões e perguntas. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado. Acho que as perguntas a gente deixa para o final, né, da apresentação do Fábio também. Então, Fábio, a palavra agora está contigo, então. Tá bem. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite. Para mim é extremamente agradável e importante estar numa mesa desse tamanho, né? A professora aí dá uma referência na área e da gente estar falando um pouco sobre o que a gente tem hoje, né? De potência no SUS, né? De fortalecimento dessa saúde que a gente precisa que seja ampla em todos os aspectos, né? Do nosso cotidiano de trabalho. E aí, primeiro eu quero fazer, né, uma parte que eu sou doutorando da Universidade Federal, ainda não terminei o doutorado, e hoje estou como coordenador do Núcleo de Educação Permanente em Saúde aqui do município. E a partir dessa política pública, né, de educação permanente, a gente começa a falar, e eu vou tentar costurar também com um pouquinho do que a professora Ida, né, falou, trazendo um outro ângulo, né, dessa política pública. Porque a gente tem, desde 88, 90, quando a gente começa as lutas pelo sistema único, e aí a gente começa as primeiras escritas das políticas públicas, né, a gente vem sempre numa prioridade de fato do que o que está acontecendo naquele momento, né? E a partir daí a gente olha para um Brasil que tinha uma grande necessidade, que era a linha materno-infantil, né? E a partir disso a gente começa a estruturar algumas políticas públicas nesse sentido, como por exemplo a política de saúde da mulher, a política de saúde da criança, né? O Programa Nacional de Imunização, que já vem, né, de antes de, né, do SUS, mas que se estrutura, né, de forma mais ampla, né, após a Constituição, né, e a construção do SUS. E essas políticas de saúde, elas vêm sendo construídas à medida que a gente tem efeito desejado para uma maioria de atores, né? Ou para um bem-estar de um coletivo maior. E aí a gente prioriza, né, algumas políticas. Tanto é que a política de educação permanente ela vem em 2004, né, a sua primeira, né, edição. E daí a Constituição do SUS até, né, esse ano, a gente pensa que tudo que se produz e tudo que a gente coloca em prática na assistência, ela tem que ser, de alguma forma, ela tem que ser, de alguma forma, absorvida pelos profissionais. E até este momento era de forma muito aleatória, né? Não tinha uma política que assegurasse, instrumentalizasse profissionais a se qualificar para assistência, né? E aí, a partir da política de educação permanente, vem uma questão que não foi pensada lá. A gente tem políticas para implementar, a gente tem um novo sistema vindo, mas como que os profissionais que estão hoje aqui trabalhando vão colocar, né, na sua prática profissional essas políticas de saúde? E aí,
a política de saúde, a gente vem num pensamento de que a gente tem uma construção de política e de ações a ser colocadas em prática, mas a gente também tem que conceituar a política que o não fazer também é uma política pública, né? O não fazer também é uma política de contextualização daquilo que você também não quer que aconteça. E aí a gente entra, né, numa esfera governamental que a gente não pode deixar como de governo, né, de partido. A gente tem que ter políticas públicas, né, de Estado que se consolidem e tenham a eficiência, e para isso a gente precisa de construção de conhecimento, e que é isso que a gente vem falar. E aí não deixar essa política do não fazer, né, ser a grande maioria. E aí, quando a gente fala de um efeito desejado para melhoria de um bem-estar coletivo, a gente pode tanto falar para a decisão pública do que fazer, mas também para uma pesquisa. Porque para a pesquisa, a gente também tem que olhar para isso, né? Essa pesquisa, como a professora estava ali, né, mencionando, ela vem em que sentido de relacionamento com a prática, né? E aí, quando ela fala agora no final do modelo, né, ultrapassado, né? Concordo plenamente, né? A gente daí fica pensando, né? Muitas vezes, né, quando a gente fala na política pública e na ciência, algumas pessoas pensam que a ciência, ela vem e o conhecimento para embasar a assistência. Mas o que acontece na assistência também embasa a pesquisa, né? Então, é uma retroalimentação em um movimento circular que não para, e um alimenta o outro. Então, essa coisa de a universidade, né, e a assistência, ela serem desconectadas, isso a gente já caiu de maduro, né? E concordo plenamente com a professora, porque a gente precisa sistematizar as políticas públicas, principalmente as nossas, né, do SUS, de forma adequada. E para isso a gente tem que também pensar que problema público a gente tem aqui para a gente trabalhar. E aí precisamos pensar no problema público como uma questão que uma questão de que o problema público ele tem que ser considerado quantitativamente ou qualitativamente quando ele incomoda um considerável número de atores, seja na quantidade ou seja na qualidade, esse problema público. E a política pública, ela vem como diretrizes para atacar esse problema. O problema público dá para se entender como a doença, fazendo uma analogia, e a política pública o tratamento. E essas diretrizes para esse tratamento, ela tem que ser embasada de alguma forma em informações, em dados sistematizados que a gente tem na prática, né? Então, dando um exemplo claro, né, sobre, vamos lá, o aquecimento global. A gente tem um problema do aquecimento global hoje que está cada vez mais quente, né? Esse é um problema público, né? A gente tem uma política pública que é a redução de gases do efeito estufa. A gente precisa diminuir isso,
né? A gente não sabe onde que a gente vai parar. E o instrumento para isso, a gente já pensou, que é o protocolo de Kyoto, né? De como, né? E por que que isso aconteceu? Porque um grupo de atores olhou para isso e incomodou-se com isso. Bom, a gente está cada vez ficando mais quente, que são, né, os integrantes da ONU, são essas pessoas. Então, assim, aí a gente tem uma conformidade de política pública, aonde a gente olha para aquilo que a gente tem, para aquilo que está acontecendo, e tanto a prática quanto o conhecimento, ele vai se retroalimentando de forma, né, singular e contínua. E a gente não tem que parar de fazer isso. Mas também hoje a gente precisa ter o cuidado de não fazer isso também indiscriminadamente. A gente também precisa pensar que, para isso, a gente precisa analisar a política pública que a gente está fazendo, né? A política pública que a gente está executando, na verdade, né? E, para isso, a gente precisa fazer uma análise, né, a partir do que a gente está produzindo de conhecimento, né? E aí o conhecimento, quando a gente fala, né, nesses dados e informações produzidas de forma realmente sistematizadas, com metodologias, né, eficientes, reconhecidas, claras. E uma coisa que a gente aqui, pelo menos, né, em Santa Maria, a gente está prestando mais atenção, que é a utilização da ciência e aí nas demandas diárias, né? Porque quando a professora também ela nos traz, né, que a gente tem comitês de éticas, e esses comitês de éticas, eles aprovam eticamente as pesquisas, né, à medida, né, de que a gente tem, né, a não maleficência, a beneficência, né, dessa pesquisa, e que ela não vai, né, interferir naquele indivíduo, mas que sim é para trazer conhecimento, né, para as questões, né, diárias, né, e embasar, né, tanto quando eu falo questões diárias, não é somente, né, da assistência, mas questões diárias, né, também, né, dessa questão, né, das doenças raras, como a professora falou, dos medicamentos. Então, de todas, né, entre todos os aspectos, as autorizações institucionais. Aqui, quando a gente tem hoje, a gente tem mais de, no município de Santa Maria, que é uma cidade universitária, hoje a gente tem mais de 120 autorizações institucionais por ano de pesquisa das universidades que aqui fazem, que são seu campo de prática, né, e de estudo. Aqui, o município, ele faz a autorização institucional de todas as pesquisas para entrada em campo, para coleta de dado, Só que quando a gente faz quando a gente faz a avaliação dos projetos para autorização institucional, claro que a gente não vai entrar no mérito da metodologia, de um referencial teórico, se ele está condizente com aquilo que você está trazendo, porque a gente também não tem tanto especialista, né, para falar também, né, de um projeto de dentro de uma universidade com essa capacidade, né, de avaliação. Mas o que a gente consegue, e eu acho que aí é que está o ponto, e eu quero trazer essa reflexão, é que a gente precisa também trazer a necessidade hoje do dia a dia para dentro da instituição. Porque muitas vezes a gente tem esse descolamento de produção dentro dos muros das universidades, mas não é por conta de um ator ou de outro. Às vezes, geralmente é
por conta de a gente não se implicar também. E aí, quando eu falo a gente não se implicar, é a gente que está também no serviço olhar para aquilo, né? E dizer, não, poxa, eu vou ler esse projeto. Às vezes a gente está lá no serviço, e eu falo também, porque eu já tive na assistência, daqui a pouquinho estou voltando, mas a gente tem tanta coisa para fazer, eu vou olhar esse projeto, não, está aprovado, pode fazer. Não é assim, né? Aqui a gente olha a relevância e o interesse público em cima de cada pesquisa. E isso faz diferença. E, inclusive, quando a gente tem alguma questão que está nos apertando o sapato, vamos dizer assim, a gente também encomenda para a universidade. Porque a gente tem muito projeto de TCC, a gente tem muita tese de doutorado, a gente tem muita dissertação de mestrado, a gente tem muitos trabalhos de conclusão de residentes que são formidáveis aqui. E por que não trazer isso para dentro da nossa necessidade diária? Para embasar de fato a decisão, né? De quem de fato tem a caneta e quer fazer quer fazer, né? E precisa, na verdade, né? Fazer ter uma decisão ali para tomar que às vezes de fato é dura. Mas o que vai embasar ele a fazer a melhor escolha? São essas questões. E aí, a gente também não pode ser ingênuo que para essa tomada de decisão, não é apenas esses dados que a gente tem o dado do serviço, tem o dado esse, né, da pesquisa, mas também tem muita interferência atravessada política partidária, né, que principalmente em ano de eleição, isso vai lá em cima. Mas, com o embasamento correto, a gente também consegue dar um outro viés, né, dar um outro norte, um outro olhar para aquilo que está sendo discutido. E, minimamente, a gente consegue abrir uma conversa para aquilo que a gente acha que é o mais correto, né, a gente indicar. Então, o interesse e a relevância, ela é extremamente importante, porque hoje a gente também tem, né, pesquisas assim que nos embasam, são sérias, são metodologicamente bem aplicadas, né? São publicadas em revistas conceituadas, que isso também, né? Isso também tem uma produção de conhecimento muito grande aí, seja na questão dos estudos de revisão, seja na questão dos estudos de campo, né? Mas a gente também tem muita produção indiscriminada e que hoje a gente está crescendo, né? E cresce, pelo menos a gente identifica, né? Que está nesse meio, uma publicação como forma de capitalismo monetário. Você paga, você coloca num livro, né, num capítulo de livro, sabe? E aí, às vezes, não são editoras reconhecidas, são realmente uma forma de monetarizar a produção, né, científica, que às vezes de fato não é tão relevante assim, é só para produção de livros, né? Então, assim, e aí a gente tem muito, acontece, eu principalmente agora recebo muito assim, quer colocar o seu trabalho, aí vai ver, é um resumo que você colocou lá num seminário e daí vai virar página de livro. Não estou dizendo que não mereça, mas eu acho que a gente precisa dar mais robustez às publicações, né? A gente ser um pouco mais mais consistente, né, com aquilo que a gente está trabalhando, né? E também eu acho que o protagonismo hoje dos serviços, né, da realidade da sociedade, ela tem que vir junto com a pesquisa. A gente precisa ser protagonista, porque a universidade está ali para isso, né? E a gente precisa trabalhar junto, não é cada um de um lado. E aí essa questão de quem é que traz
né, quem vem primeiro, né, o conhecimento ou a prática. Não, os dois vêm junto, um vem alimentando o outro, e a gente vê isso hoje, né? Bom, a gente fazia assim, agora fazia assado. Eu sempre dou o exemplo da seringa de vidro, né? Então, assim, antes a gente tinha seringa, eu estou falando porque eu sou enfermeiro, né? Então, assim, a gente tinha uma seringa de vidro antes, né? E aí, como que essa seringa de vidro hoje veio parar numa seringa, né, de outro material, de plástico descartável, onde você utiliza uma vez e vai fora? Será que foi só o conhecimento que apareceu e disse, a partir de agora a seringa vai ser descartável? Ou alguém que estava lá no serviço e aplicou e disse, bom, isso aqui que a gente está utilizando, reutilizando, isso aqui está errado, isso aqui não está funcionando. Então, sabe, então é isso, e a ciência está aí para a gente caminhar junto, né? E aí, assim, fazendo, eu acho que indo para um fechamento, a educação permanente, que é uma política pública, aonde a gente traz tudo isso que a gente tem para dentro do espaço de trabalho, ela precisa ser olhada de uma outra forma. Porque a educação permanente ela é esse círculo, né, contínuo de formação. A gente sempre diz aqui no nosso grupo de pesquisa, e principalmente a nossa professora, que se está escrito é porque não acontece. Porque se acontecesse, não precisava você escrever. Então, assim, a educação permanente, ela é um processo de ação, reflexão e ação. Da mesma forma que é a pesquisa, o trabalho, né, e a pesquisa de novo, ou o trabalho, né, a pesquisa e o trabalho. Então, a gente precisa estar sempre nesse círculo da prática diária. E a universidade ela sempre é muito parceira. A gente trabalha aqui, a gente tem 18 convênios aqui com instituições de ensino em Santa Maria. Nunca uma universidade disse, essa pesquisa não me interessa, essa pesquisa eu não vou fazer. Pelo contrário, quando a gente chega com alguma demanda, é extremamente absorvida e acolhida pela universidade, ficam felizes de a gente trabalhar junto. E a universidade da mesma forma. As universidades, quando vêm, olha, a gente está com uma pesquisa de campo, que a gente vai fazer isso, né? Vai fazer aquilo, a gente também acolhe imensamente, diz assim, poxa vida, que legal isso aqui vai ser para o usuário. Porque o nosso ponto final sempre será o usuário. A gente tem que ter isso, tanto a pesquisa quanto a prática, a assistência hoje, a gente trabalha para um ponto final, que é a qualidade que a gente tem de entregar o SUS para aquele usuário que está lá na ponta. E o SUS, ele é feito por pessoas, ele não é feito por estruturas, né? A gente pode ter a melhor unidade, melhor laboratório, melhor universidade, mas se a pessoa que tiver ali, né, ela não materializar o SUS na entrega do produto que é a saúde, isso não acontece, porque o SUS são pessoas. Então a gente precisa, né, que a saúde seja melhor, né, entregue, né, a essa população, seja da forma que for. E aí, tanto o serviço quanto a pesquisa, a gente precisa, né, pensar que o nosso ponto final é o usuário. E aí, por último, eu quero refletir também e pensar que a gente fala às vezes nos gestores, né? Bom, mas de fato, quem é o gestor? Quem é o gestor hoje, de fato? Será que é aquele que toma a decisão? E qual decisão é essa? É a decisão da Secretaria de Saúde, da reitoria,
dos departamentos, ou é de fato aquele que executa? No serviço, será que tem alguém que segue 100% das orientações do seu gestor na risca? Dificilmente. E eu acho que aí é que a gente tem um ponto, porque às vezes a gente acha que aquilo que está acontecendo, o que a gente faz, e agora com a tecnologia da informação, né, e a tecnologia no Sistema Único de Saúde, a coisa mudou muito de 10 anos para cá. A gente tem muito instrumento, a gente tem muita ferramenta nova que a gente pode lançar a mão para atender, e algumas pessoas ainda não conseguem ainda ter essa afinidade com esses materiais, porque na formação isso ainda não era uma prática. E a gente teve que aprender depois que a gente estava na prática. E isso é uma dificuldade. E essa dificuldade a gente precisa vencer no dia a dia, né? E quando a gente tem essa dificuldade, a gente pensa que aquilo que a gente aprendeu em sala de aula, ela ainda é a realidade de hoje, e muitas vezes não é, sabe? E aí a gente precisa pensar, né, de novo, quem é o gestor. Se é aquela pessoa que está orientando a utilização de novas ferramentas ou o que quer que seja, ou é aquela que toma a decisão de utilizar ou não a ferramenta. E aí isso é na entrega da saúde para o usuário, é lá na ponta. E aí a gente pensa, bom, o gestor da Secretaria de Saúde está me dizendo uma coisa, eu estou fazendo outra, né? Fazendo na minha realidade, bom, o gestor não é ele então, porque quem está tomando a decisão sou eu, de fazer ou não aquilo que foi orientado. E aí, às vezes, né, as ações não saem, né, ou os relatórios e os indicadores como a gente deseja, e aí a gente vai daí para uma análise, né, daquela política pública que a gente está pensando, que está fazendo diferença, e a gente vai ver que ela nem ela não foi nem colocada na sua plenitude para a utilização dela, para que a gente possa avaliar se ela deu certo ou não. E aí vem a crítica, né? E para isso a gente precisa, né, de uma ciência com metodologia, com referenciais teóricos e principalmente, né, com pesquisadoras, instituições e serviços, né, comprometidos, né, com a realidade e com o Sistema Único de Saúde, para a gente tomar a melhor decisão possível, né, para o atendimento e a entrega da saúde, né, nesse Brasilzão que a gente tem. Eu acho que eu fico por aqui também, né, nos meus 30 minutos, para mim não me alongar. Acho que também abro, né, para algumas outras perguntas. Espero ter conversado um pouco, né, sobre essas questões e refletido. Acho que esse foi um entendimento. Né? Obrigado pelo convite, né? A gente fica sempre à disposição. E eu acho que é isso aí. Muito obrigado. Então, a gente abre para perguntas e comentários dos nossos palestrantes. Podem solicitar ali levantando a mão ou até mesmo escrevendo pelo chat, quem tiver interesse. Enquanto isso, gostaria de fazer um comentário, né, agradecer a apresentação de vocês dois e também de comentar, né, que
como o SUS, principalmente nessa parte de doenças raras, tratamento assim das doenças raras, que como a doutora Ida comentou, tem incidências muito baixas, né? Mas somando todas essas doenças que existem, a gente chega a mais de 10 milhões de pacientes e tratamentos que são bem caros, né? E tudo isso gratuito pelo SUS, né? A maioria, a grande parte. Isso mostra também toda a importância do SUS assim para essas pessoas que talvez ficassem desassistidas em outros países, né? Que a saúde não fosse pública e gratuita. E alguém tem comentários, perguntas? Eu posso comentar, Thales, o teu Claro, comentário? claro. Porque isso faltou. Obrigada, sim, por ter salientado esse ponto. Faltou eu comentar um pouquinho assim. Viram que a política ela é uma política para todo o grupo, né? Ela não é uma política de doença específica. E, na verdade, atualmente, uma minoria dela tem esses tratamentos específicos. A maioria, elas são tratamentos de reabilitação, digamos, ou com equipe multiprofissional, né? A minoria, então, que é medicamentosa e realmente são coisas muito caras. E isso, às vezes, assim, é uma coisa que o pessoal, quem não é bem da área, não entende. E caso a gente não esclareça isso, parece que a gente está jogando contra, né, a política, porque, na verdade, a política ela não é uma política para medicamentos, né? Ela é uma política para a linha de cuidado mesmo das raras dentro do SUS. Mas o teu comentário é bem certo, assim, tem sistemas, obviamente, como o dos Estados Unidos, né? Que claramente eles deixam à mercê esse grupo, né? À mercê de, digamos, do que seria a nossa saúde suplementar. Mas hoje em dia está tendo uma mudança mesmo em relação a medicamentos para raras, que a saúde suplementar está assumindo algumas coisas e isso é desejável, né? Para que não fique tudo assim sob a responsabilidade do SUS, porque é assustador assim o que vem vindo em termos de novos tratamentos, tá? Então, o nosso sistema, nós temos realmente que conversar muito a respeito para ver como que nós vamos nos preparar para todo esse futuro, tá? Alguém com alguma pergunta, comentário? Raquel? Oi, não Oi. conseguia levantar a mão no computador. Eu achei muito interessante assim essa mesa, né, que coloca tanto o lado acadêmico quanto o lado da questão assim de Estado, município, União, que tem as políticas públicas, né? Eu já eu vim da área acadêmica, né? Eu já estava fazendo doutorado quando passei no concurso da Secretaria Estadual da Saúde. Então, eu pude ver essa questão pelos dois lados, né? E o quanto que eu acho importante realmente a gente superar essa dificuldade de quem vai estar alimentando quem, porque as duas coisas estão acontecendo juntas e elas precisam, umas, serem alimentadas pelas questões da outra, né? E eu vejo que dentro da questão assim de pesquisa, muitas vezes, qualquer um assim consegue pesquisar assim algum tema que seja também do seu interesse próprio, né? Enquanto que na questão pública as coisas não são tão assim, porque aquilo que eu me interesso tem que ser de âmbito que a saúde pública possa atender, né? Possa atingir com as políticas, né? E para poder atingir com as políticas, tem a questão financeira, né? Então, assim, é mais complicado quando
a pessoa, né, os entes assim, né, federais, ou estaduais ou municipais vão ter que fazer políticas públicas, porque eles vão ter que dar uma rúbrica para aquilo ali, né? E daí vão ter que atender toda a população, não é só um grupo lá que está sendo pesquisado, que às vezes, no caso da doutora Ida ali, foram 12 mil, mas às vezes são bem menos pessoas, né? Então, eu acho que é mais nessa hora assim, que eu vejo a dificuldade da gente conseguir passar todas as informações que se tem, às vezes, de pesquisa, para a área pública, né? Então, queria saber um pouquinho dos dois, assim, o que comentariam nesse sentido. Obrigada. Deixar o Fábio começar. Oi. Eu acho que é bem relevante que tu traz, assim, né? Porque, de qualquer forma, eu acho que a pesquisa ela tem que ser para um bem público, né? Tirando, né, algumas pesquisas, né, da indústria farmacêutica, mas de qualquer forma ela é para um bem público, né? Mesmo ela sendo, né, realizada numa instituição privada, né? E a questão, né, do financiamento dessas pesquisas, hoje, de fato, a educação ela é subfinanciada, né? De forma geral, né? E a gente vê pela questão não somente das universidades, né? Assim, na educação infantil, na educação, né, do ensino médio, a educação permanente ela não é uma prioridade. Será os profissionais eles vão aprender aquilo que está sendo trazido como evidência científica, porque hoje a gente trabalha, né, em cima a gente muda a forma de trabalhar à medida que a evidência científica mostra que aquilo, de fato, é ultrapassado, né? Então, se a gente não tem evidência científica, e para a gente ter evidência científica, a gente precisa, sim, investimento. E não é gasto, é investimento. Porque você fazer uma pesquisa, e a gente que está nesse meio, a gente sabe que fazer uma pesquisa não somente para você realizar a pesquisa, é para você publicar a pesquisa. Uma pesquisa hoje, numa revista bem conceituada, onde você escreve, né, um produto, que você tem um produto que ele é extremamente relevante, né, para a sociedade, você vai pagar aí acima de 3, 4, 5 mil reais. Dependendo da revista, você paga mais que isso, né? Para você publicar aquela evidência científica, né? Então, assim, e não é só para, não é só, como que a gente fala, ajuda de custo. Não é ajuda de custo para você coletar o dado, é investimento para você saber de fato que aquela prática que você tem, ela precisa ser modificada, né? Ou não, como eu falei aqui da seringa de vidro, né? Então, como que você faz isso? Né? A educação permanente hoje, a gente tem, né, e aí a ESP, né, traz muito isso, a gente tem uma dificuldade de implementação, né, dos NUMESCs, que é a educação, né, em saúde coletiva, né, que é a política de educação que vem em cima da política de educação permanente, é absurda, porque não é prioridade para os municípios. Prioridade para o município é atender. E como é que você atende se você não é capaz de fazer aquilo que está sendo orientado hoje? Por osmose? Não vai ser por osmose. E aí você tem uma grande dificuldade dos profissionais de fazer, de fato, na prática, aquilo que é orientado, só que ninguém chega lá e não ensina o cara a fazer. Não é isso que eu estou falando. Mas minimamente orienta aquilo que hoje já não é realidade e que a gente precisa ter, né? E aí eu vou falar do Previne, que é aqui de 2019, onde você tem hoje, e a maioria dos municípios tem, né, uma
uma prioridade, que é dar conta daqueles 7, 14 ou 21 indicadores do Previne. Ponto. Mas por quê? Porque isso tem recurso. Isto é financiado. E você tira profissional da onde for para dar conta disso. Se tiver que tirar da educação permanente o cara para dar conta desses indicadores, o gestor ele vai fazer isso. Eu digo gestor municipal, secretário de saúde, ele vai fazer isso. Por quê? Porque é um investimento que está sendo dado ali, né? Então, quando você e aí quando você apoia, você incentiva, não é só o tapinha no ombro, não é só você dizer que você é a favor daquilo, né? Politicamente, daí falando agora, né? Mas também é o apoio financeiro para que isso aconteça. Olha, né, a relevância do estudo, né, que a professora Aida traz, né, de doenças raras, aonde o SUS ele traz, né, o tratamento disso, mas que como que a gente que está lá na prática vai receber essa informação rica da professora Aida para a gente identificar, né, o mais rápido possível isso que está acontecendo. E para a gente dar o melhor caminho para essa pessoa, para ela não ser tão atingida por essa doença. Não é por osmose, né? E aí a gente precisa de uma política forte de educação permanente, que você fica taxado às vezes de tarefeiro. Vai lá, faz e vai embora, vai lá, faz e vai embora. Mas a dinâmica do dia a dia engole, né? E isso é, de fato, investimento. Invista naquilo que você está querendo, porque a educação hoje, eu acredito, eu tenho fé, que a educação ela pode mover, ela pode mudar o mundo. Mas a gente precisa investir. Mas também tem aquela coisa, um mundo com mais educação e mais, né, embasado e mais politizado, ele também incomoda mais. E aí não são todas as pessoas que querem, né, que isso aconteça. Então, assim, e aí a gente tem um conflito de interesse, né? E vem em cima daí disso que a gente, né, que a gente traz. E às vezes, né, essas publicações elas têm conflito de interesse, né? Então, tanto de um lado quanto do outro. E aí a gente precisa vencer isso, né? A gente precisa trabalhar junto. E como que a gente faz isso? É a universidade vindo para dentro do serviço e o serviço indo para dentro da universidade. Não tem outra forma, sabe? Eu queria só. Tem tempo para fazer um comentário? Claro, Primeiro, claro. eu quero dizer assim que é bem legal, tá, Fábio? A gente sempre aprende um monte, né, com esses encontros assim multidisciplinares. Mas, primeiro, uma questão sobre o que pesquisar, né? O Fábio comentou ali na fala dele que, na verdade, a gente sempre tem que ter em mente que o que a gente quer, assim, na minha área, a gente sempre diz é melhorar a qualidade de vida, né, dos indivíduos. Mas hoje em dia, assim, tem toda uma discussão sobre qual deve ser a questão de pesquisas, ou o que que você tem que pesquisar, tá? Claro, quando a gente está pensando em pesquisa financiada, ou aqueles programas que é pesquisa para o SUS, obviamente que são pesquisas do SUS, né? Eles vão dirigir o que está sendo pesquisado. Mas o pesquisador ele pode ter as iniciativas dele, né? Só que o que a gente, na área de saúde, o que a gente está tentando fazer é cada mais ouvir o que a comunidade quer que seja pesquisada, porque nem sempre as pesquisas do pesquisador as perguntas do pesquisador são as perguntas do paciente ou das famílias. E eles também têm que ditar um pouquinho para onde que vai as coisas, tá? O que que a gente tem que colocar esforço. A outra questão é sobre a divulgação de resultados de pesquisa, né? Então, o Fábio comentou muito
sobre a questão dos artigos científicos, mas a gente sabe que esses artigos eles não atingem todo o público que deveriam atingir. Então, assim, mesmo antes da pandemia, tá? Porque a pandemia eu acho que foi o estopim assim para isso, mas mesmo antes da pandemia já havia alguns esforços do CNPq, enfim, para que o pesquisador tivesse melhores planos de divulgação científica, da divulgação dos achados. Então, eu posso dizer assim o que a gente faz no meu grupo, e depois eu vou falar uma experiência ruim que eu tive, tá? Assim, mas a gente tenta. Às vezes os artigos são em língua inglesa, né? Então a gente tenta sempre fazer o que a gente chama de infográfico. Infográfico é como se fosse um slidezinho desses que eu apresentei para vocês. Pode ser em português mesmo, mas resumindo de uma forma gráfica a pesquisa. E daí a gente joga na mídia, assim. Então a gente tem usado Instagram, Facebook, tudo para colocar resultado de pesquisa. E claro, assim, divulgar em congressos, essas coisas. Mas eu confesso para vocês que não é muito comum, por exemplo, a gente passa relatórios para a agência que dá o dinheiro para pesquisa, mas não passar sem relatórios para a secretaria estadual, para a secretaria municipal, tá? Eu tive isso que eu ia dizer para vocês até para ver como tem que ouvir os dois lados, né? Eu tive uma experiência ruim uma vez com a Secretaria Estadual de Saúde a gente tomou a iniciativa de levar uns resultados que a gente achava que eram importantes para o SUS e nós não fomos ouvidos, tá? Então, imagina assim, a gente mesma fez todo o esforço, a gente foi atrás para mostrar, mas não foi valorizado. Então, isso volta ao que o Fábio falou, que eu falei no início, assim, tem que ser junto, assim, e às vezes, como que foi o que eu falei também da pesquisa, se o profissional não entende que a pesquisa é importante, ele não vai dar valor para aquilo que está sendo mostrado. Então, tem que ser criada uma cultura de que aquilo ali é importante, tá? Então, era isso aí. Obrigado. A gente tem uma pergunta. A Karine tinha levantado a mão. Não sei se ela ainda. Ela baixou, né? Não tô Oi, vendo. gente, Oi, eu Karine. caí aqui. Tá. Voltei. Bom, deixa eu primeiro me apresentar. Eu sou Karine Amaral, sou farmacêutica. Trabalhei muitos anos aí com a Ida. Tudo bom, Ida? Tudo Muito bom bom, te ver Karine. aqui. E fiquei refletindo um pouco, assim, né, da experiência. Eu trabalhei com a Ida na elaboração de protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, que foi uma iniciativa do Ministério da Saúde, na qual, né, foi possível, através de levantamentos, através da medicina baseada em evidências, criar políticas de saúde pública relacionado ao uso dos medicamentos. Então, é mais uma reflexão que eu trago, assim, né, até que ponto também a gente precisa pensar na pesquisa, não necessariamente como uma pesquisa de base, mas sim em pesquisas que envolvam justamente o levantamento de a melhor evidência científica que possa existir, para que a gente possa construir também essas políticas, né? Isso foi uma iniciativa do Ministério da Saúde, e fico pensando aqui em termos práticos, o que o Rio Grande do Sul poderia fazer também nesse sentido, né, de estar possibilitando esse tipo de estudo, não só estudos, né, como eu disse, assim, de estudos de base, mas também estudos assim de literatura, né? Então é mais uma reflexão assim que me ocorreu para a gente viabilizar talvez essa interface entre a pesquisa e a política pública aqui no nosso estado, né? Se tu fez pergunta, mas eu acho que a tua colocação é bem importante, assim, né? Porque tu pode ter pesquisas demandadas pela Secretaria Estadual via FAPERGS, assim, Karine, tá? E podem ser lançados editais, tudo, que sejam demandas da Secretaria. Exato.
Exato. E a própria, talvez, assim, iniciativas da própria Escola de Saúde Pública, Isso. nesse sentido de estar fomentando aos seus servidores esse tipo de conhecimento, como fazer uma revisão bem feita da literatura, que dê um suporte adequado para uma tomada de decisão, né? Eu vejo que isso é uma coisa que a gente poderia estar pensando enquanto Estado do Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Antes tinha... A Raquel quer fazer um comentário? Depois a gente tem a Lidiane, uma pergunta da Lidiane. Não pode ser a Lidiane, certo, estava primeiro antes que eu. Ah, Eu tá. só ia comentar alguma coisa que ela disse. Lidiane, pode falar. Então, boa tarde. Deixa eu me apresentar, eu sou Lidiane, eu sou professora da Universidade Federal do Amazonas, estou falando aqui da outra pontinha do país com vocês. Forte abraço, professora Isabel. E que mesa linda. Primeiro, parabenizar vocês por esses dados tão ricos, por uma mesa tão importante. E veio uma questão, assim, bem interessante de quem está falando exatamente dessa outra pontinha do país. A professora Ida trouxe alguns dados que mostram exatamente a concentração em alguns estados, sobretudo do Sudeste e do Sul, com relação aos centros, né, de atenção à perspectiva das doenças raras. Aqui no Amazonas, por exemplo, a gente tem um único centro que atende o Amazonas inteiro e 25 casos. E eu fiquei pensando, a nossa política ela é recente, ela é de 2014. Não é? Como é que nós podemos fomentar uma política para que ela seja inclusiva verdadeiramente, possa chegar em cada ponto do país? Porque quando eu olho os dados do Amazonas com relação às doenças ultra-raras, nós temos 25 casos em acompanhamento, não significa dizer que tem diagnóstico fechado, e no nosso comitê de ética, em 7 anos que eu estou no comitê de ética em pesquisa da UFAM, nunca passou um protocolo de pesquisa sobre doenças raras. Então, a gente percebe essa invisibilidade, não é, que toma conta, sobretudo, do norte, nordeste e centro-oeste do país. No mapa que a professora trouxe, mostrou exatamente, por exemplo, tem um centro no Amazonas, mas nós não temos nada em Roraima, não tem no Amapá, não tem em Rondônia, então a região amazônica praticamente quase que completamente descoberta. Então, se vocês conseguem vislumbrar alguma perspectiva com relação para que essa política pública ela possa verdadeiramente chegar nos demais estados brasileiros. Só para te dizer, Lidiane, que semana passada eu estava em Belém, tá? Estava tendo o encontro norte-nordeste de genética, tá? Médica. E isso foi discutido bastante, né? Então, eu vou salientar um pouco, um ponto só, daí o Fábio fala da perspectiva dele. Mas uma das coisas importantes é a formação de recursos humanos na área, tá? Porque, a princípio, o médico a especialidade médica que cuida das raras é o médico geneticista. E médico geneticista, para te saber, assim, tem em Manaus, tá? Tem no Acre, tá? E tem ali em Belém, certo? Um profissional em cada estado, isso é insuficiente. Então, o que foi recentemente se teve ok é para ter um programa de residência médica em genética em Belém, vai ter, tá? E um trabalho também eu acho que o Fábio comentou, porque eu acho que o Fábio fez também. Está sendo trabalhado com o Ministério da Educação, residências multiprofissionais, daí em aconselhamento genético e em genômica. E a ideia é que também tenha, né, obviamente. Eu estou falando mais de Belém, porque Belém tem um polo ali, tá? Mas eu acho que tem que se investir em recursos humanos, sabe, Lidiane, para que o pessoal não fique tudo concentrado para cá e se espraie, tá? Enfim. Fábio, eu gostaria de fazer algum comentário? Eu acho que é, essa questão, né, da gente de não estar descoberto, né? E aí antes falando também, né, dos estudos, eu acho que a questão do recurso humano, ela é muito importante, sabe? Aqui a gente tem uma residência infecto em neurologia, residência multiprofissional em neuroinfectologia. Mas não é um campo que os residentes saiam e
tipo, eu vou trabalhar nisso aqui, né? É diferente, né? Quando você faz uma residência, né? Em saúde da família, digamos assim. Você sai, você sabe o que vai fazer. Eu vou trabalhar em saúde da família, né? E esse investimento que eu falo, que é investimento na educação, né? Então, a ampliação dos cursos de residência, e não somente dos cursos de residência, porque para ter os cursos de residência, a gente precisa ter o recurso humano, mas não somente o residente. A gente precisa ter uma estrutura por trás disso que também chama a atenção de quem depois vai para o mercado de trabalho, sabe? E aí a gente tem que ter um investimento. E esse investimento, na leitura que a gente faz quando a gente fala em saúde e trabalho, a questão do salário, ela é menos importante na perspectiva do trabalhador. Você pagar um trabalhador 50 mil reais para trabalhar, dependendo da estrutura e da condição, na verdade, é da condição de trabalho desse trabalhador, e ele prefere ganhar menos e ter mais condição e estrutura de trabalho. E aí é um outro ponto que aí não vou falar disso, porque eu não sei nem o que precisa para esse negócio acontecer, né? Da questão, né, da genética, não, né? Não vou entrar nisso, mas eu acredito que seja, né, um laboratório desse complexo de você também montar, né? E aí você colocar, né, dentro de um espaço, né, a sudeste, sul, né? A gente tem, né, uma facilidade das coisas se concretizarem, né? É mais atrativo. Agora, no norte, eu acho que teria que ter um investimento muito maior. E a atenção dos governantes, eu acho que tem que ser muito mais ainda, sabe? Porque não vai ser isso tão fácil, né? De você conseguir dar essa amplitude, né, de atenção para essas pessoas que, de fato, porque não dá para pensar que a gente tem um número reduzido de aporte, né, de atendimento para essas pessoas porque tem poucos casos. Eu acho que a gente não sabe dos casos que tem, né? Que é pior ainda, né? Eles estão escondidos, né? Porque a gente não consegue nem saber que existe. Então é uma outra política pública que a gente precisa pensar. De que forma a gente vai começar, né? Saber quem é que a gente vai cuidar, que é a primeira coisa, né? Como que a gente sabe quem são essas pessoas? E quando a gente souber o que a gente faz com elas? Isso não é fácil, né? É estrutura, é recurso humano, principalmente, né, condição de trabalho, né? E aí a gente tem um grande desafio, né? Tanto questão política, partidária, interesse público e, né, força, né, de execução naquilo que a gente está, né, pretendendo, que é extremamente complexo, né? Eu acho que, assim, espero que isso, né, avance para melhor, né, para cada vez mais positivo. E aí, quando a gente fala, né, das questões, né, de estudos, né, de revisão, esses estudos eu acho formidável para isso, né? Um estudo de revisão sistemática, um estudo de revisão de escopo, bem delimitado, com uma metodologia clara, concisa, adequada, isso traz, assim, muito embasamento para a decisão. E isso vem mostrar o que acontece, né, de fato naquele local, né? Ou do que não acontece também, né? Mas ele mostra, né, o cenário atual e as revisões, né? Os estudos de revisão, assim, servem muito para isso, e não necessariamente que seja um estudo de campo ali, né? Eu gosto muito de estudos de revisão, né? Para saber de fato o que está acontecendo hoje,
né? E assim, de novo, né? Na prática, né? Foi uma atividade lá que foi feita, vários estudos estão, né? Tendo nesta seara, né, de conhecimento aqui, estão dizendo que isso está acontecendo de forma diferente, né? Então, eu acho que é uma iniciativa muito boa se, né, os governos começarem a investir nisso, assim, né, para saber de forma, né, global, né, o que acontece em determinado assunto. Perfeito. Maria Isabel? Olha, eu não ia falar porque acho que está tão bom ouvir, mas eu comecei até a me sentir um pouco egoísta, assim, né, de só ficar me beneficiando. Primeiro, eu queria agradecer muito aos pesquisadores aqui, a Ida, ao Fábio e ao Thales, porque eu fiz o primeiro contato com vocês e vocês imediatamente responderam positivamente, e eu acho assim, sabe, depois assim, quem seguiu fazendo assim, os contatos, enfim, foi o pessoal da organização, mas o primeiro contato foi eu que fiz, dizer, Fábio, que bom que tu aceitaste, que tu estava preocupado no começo. Gente, está maravilhosa, que privilégio, Thales, que maravilha. E ainda tem a Lidiane, que é minha parceira pesquisadora lá da UFAM. Eu queria dizer, Fábio, que a gente aqui na ESP, a divisão de pesquisa, já ofereceu várias funções, assim. A ESP tem essa tarefa, né? Essa, digamos, a nossa matéria-prima. Mas a divisão de pesquisa, nos últimos anos, e no CERET, inclusive, a gente já ofereceu minicurso sobre projetos, como elaborar projetos com a Joeli Prates, pesquisa qualitativa com o Egberto Turato. Então, assim, mas é muito interessante, assim, quando vocês vão trazendo essas demandas, porque o fato de ter ofertado uma vez não resolve, né? Não dá todas as respostas para sempre para todos. Então, acho que a gente tem que retomar, e essa mesa aqui é para isso, para a gente estar sempre se alimentando assim, da importância da pesquisa em saúde e de todos os desafios que tem. Eu acho que tu, Fábio, enumeraste vários, sabe? Então, assim, eu queria dizer de que a gente tem essa direção aqui na divisão de pesquisa seguida, a gente está pensando como oferecer formas de capacitar. A Lidiane foi minha pós-doc, ela veio aqui na ESP o ano passado e começamos a pensar na Lidiane, mas é tão desafiador e a gente não conseguiu materializar muita coisa ainda, mas como fazer uma residência em parceria ESP e Manaus, o FAM. E daí, assim, a ESP tem uma residência aqui que é extremamente qualificada e valorizada. Eu acho que a gente poderia ter um braço lá. Porque, na verdade, se a gente for coerente com o Sistema Único de Saúde, com a concepção ampliada de saúde, nós todos estamos eu não gosto de usar a expressão no mesmo barco, porque eu acho que não diz nada, mas assim, nós temos um compromisso de norte a sul, né? E daí o Fábio traz isso, e a Ida também, assim, de que nós temos que poder conhecer mais essas realidades. Então, a gente chegou, a Lidiane veio aqui, a gente chegou a começar essa conversa, eu acho que sempre tem um start, né? Que a gente vai amadurecendo, e eu acho que a Lidiane está de novo aqui assistindo esse evento, é a neta mesmo, a perspectiva da gente poder amadurecer, né? Mas pensar mais formas mais concretas de como fazer essa articulação, porque eu acho que não dá para a gente só ficar constatando lacunas e daí só que vira sofrimento, a gente tem que pensar formas de enfrentamento. Eu queria dizer que eu estou assim, super gratificada com essa mesa, agradecer assim, a Ida, que aceitou o Fábio, o Thales, que aceitou coordenar, eu acho que está fantástico, e que bom, né, que a gente está numa mesma sintonia. Que bom isso. Realmente, a gente pode constatar vários desafios, mas a gente sabe que tem aí um compromisso ético nosso de querer avançar, né, na pesquisa em saúde, no conhecimento e respostas mais concretas. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado. Raquel, acho que tem que ser um comentário rapidinho agora. A gente já está em cima do tempo. Sim. Eu só queria dizer assim, não querendo, mas acabando puxando o brasa aqui para o nosso assado, eu também não me apresentei, meu nome é Raquel Guercanzini, eu sou psicóloga, tenho mestrado em psicologia e doutorado em psiquiatria. E eu acho assim que é por isso que a gente está fazendo esse evento, né? Unindo
serviços e universidades, né, quem faz pesquisa, e por isso que é tão importante assim, ter entrado a política de pesquisa aqui na CES e ter sido implementada a divisão de pesquisa, que está sediada aqui na ESP, né, para que as pesquisas institucionais também comecem a ser uma prática de cultura dos serviços. Então, os serviços se aproximando mais das pesquisas, assim como as pesquisas também estão se aproximando mais dos serviços, até através de pesquisas que nem a professora Ida fala, através do FAPERGS, né? Então, eu queria dizer que acho que nós estamos num momento ímpar mesmo de união e trocas, e que isso possa florescer ainda mais. É isso. Parabéns a todos. Professora Lidiane, recebo o abraço aqui da galera aqui do Sul, né, que esteve aqui nos visitando, né, foi muito bom ouvir a sua fala, né, durante esse ano, né, que a senhora esteve aqui, e eu faço das palavras da Maria Isabel e da Raquel também as minhas. Nós estamos num momento com a faca e o queijo na mão, a faca e o queijo na mão. A gente tem todas as condições estruturais hoje mínimas dentro da Secretaria Estadual de Saúde para começar a propor, né, propor projetos que possam, de fato, dar resposta e dar suporte para políticas públicas mais adequadas ou voltadas para a necessidade da sociedade, que possa oferecer respostas, né? Respostas. Então, como coordenadora do Comitê Gestor, a gente vem trabalhando desde 2020 naquilo que foi construído anteriormente a nós, né, para que chegasse nesse momento, e onde temos uma política aprovada e esperamos que, em breve, um programa de apoio à pesquisa institucional, da CES-RS. É o que estamos aguardando, né? Isso está em processamento, mas todos os movimentos deste comitê gestor, deste grupo valoroso que acompanha aí a gente, e da divisão de pesquisa, e também do comitê de ética, né? É um conjunto de pessoas que trabalha em prol da pesquisa. E nós temos aí também o ensino, que está compondo junto com a gente, desde o início do ano, o nosso grupo de pesquisa CNPq. Temos um grupo que é emergente, um grupo que está iniciando as suas atividades, o NUTES, mas que eu espero que tenha uma vida longa. Então, hoje, na Secretaria Estadual de Saúde, existe a possibilidade de abertura de grupos de pesquisa. E essa questão não existia antes. Então, o reconhecimento de que existe pesquisa dentro da CES-RS, isto é algo fantástico e que deve ser aproveitado devidamente pelos servidores, pesquisadores, como um reconhecimento da atividade que já era feita aqui. Já era feita, ela só agora está mais oficial, mais patente de que as pessoas, de fato, já desenvolvem pesquisa há muito tempo aqui. Então, eu gostaria de deixar o agradecimento ao Fábio, à Ida, né, ao Thales, que é membro do comitê gestor, às pesquisadoras que prestigiam e a todos que estão aqui acompanhando, porque, de fato, quanto mais nós nos aproximamos da temática da pesquisa, mais compreendemos que necessitamos estar juntos em rede, né, para discutir exatamente essas questões de financiamento e de suporte da pesquisa, né, para as políticas públicas atendendo às necessidades da sociedade. Então, muito obrigada aos nossos palestrantes de hoje, que nos trouxeram uma reflexão muito valiosa. Eu acabei de ver a nossa diretora Terezinha Valduga Cardoso, que está presente na sala, e se quiser fazer uma finalização, diretora,
Esteja à vontade. Ainda temos um tempinho até a próxima conferência. Está fechado, diretora. Está fechado. Só abrir o microfone, por gentileza. Não, boa tarde a todos e todas, mas eu estava ouvindo por etapas, então eu não tenho muito a acrescentar, porque nesse inteirinho eu fui chamada no CAF, aí eu tive que ir para lá, ir no carro, aí não entrava, saía, enfim. Mas eu quero parabenizar os envolvidos, tenho certeza que a mensagem e a escolha, né, a Karen com a equipe dela que organizou o evento, né, a gente participou dentro do possível, mas a gente quer deixar os nossos agradecimentos a vocês, palestrantes, porque o objetivo da escola é justamente a gente desenvolver, né, os nossos eventos, passar e compartilhar os conhecimentos, e, sem dúvida nenhuma, isso vem acrescentar a todos nós. Então, quero agradecer e aos participantes que aproveitem, né, porque cada vez mais precisamos, né, da pesquisa, precisamos de evidências e fundamentações nas nossas questões. Eu sempre digo, né, a gente evolui em qualquer discussão, em qualquer projeto, em qualquer propostas, quando a gente tem a fundamentação científica. E a gente não sai disso, não, nem temos como, né, sair. Então, você prepara qualquer argumentação, seja ela na área técnica, seja ela na área da gestão, com evidências e fundamentação científica. Então, esse sempre foi o meu caminho, e este é o caminho que a gente contribui com todos que a gente tem a oportunidade de trabalhar. E a nossa equipe, com certeza, né, sempre houve a posição da direção da escola, termos, sim, fundamentações em qualquer argumentação. Isso é que faz a diferença sempre. Então, muito obrigado. E aí passo para a Karen, né, fazer as vezes da casa, a anfitriã do evento, né, da proposta, né, junto com a sua equipe. Obrigada, diretora Terezinha, pelas suas palavras. E quero falar para todos os participantes que agora vamos ter às 16h30, então temos 15 minutos para tomar uma água, um cafezinho, respirar, atender um telefone. Às 16h30 temos a doutora Thaís de Berne, que vai falar sobre os objetivos sustentáveis, e aguardamos vocês todinhos lá no próximo link, tá bem? Obrigada a todos, obrigada, Thales, professora Ida, professor Fábio. Até mais. Obrigada. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado.